Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Rota de Colisão e o nosso tema de hoje trata sobre valores. Quais são, afinal, os valores que te movem? Roda a vinheta, vamos conversar comigo sobre isso. Pois bem, eu queria conversar hoje sobre valores porque eu escuto muita gente comentando sobre isso. E às vezes as pessoas falam como se os nossos valores fossem algo bem distante. Algo que fica lá guardado, mas que não faz muita participação no dia a dia da gente. É como se fosse ali um livro que fica numa prateleira e você vai lá e tira quando quer, lê umas paginazinhas, depois devolve. Gente, não é nada disso. Vamos desmistificar como são esses valores e como eles interferem no nosso dia a dia. Tá bom? Eu queria convidar vocês para fazer um exercício. O detalhamento desse exercício está na íntegra no texto que eu deixei no site, no catiusa.com.br. Lá vocês podem encontrar detalhadamente, depois fazer com calma. Mas por hora, eu vou colocar aqui para vocês uma lista com vários valores morais. São mais de 40 valores morais. E eu queria que vocês visualizassem essa lista por alguns segundos e pensassem, cada um, a sua realidade. Quais desses valores você acha que te define? Quais desses valores você não abre mão e você exercita no teu dia a dia? Lembrando, não é para marcar valor porque acha bonitinho, aquela coisinha bonitinha da igualdade, né, justiça, aquela coisa linda. Não é para fazer listinha bonita, é para você realmente marcar aqueles valores que te movem, aqueles que você exercita no teu dia a dia, te definem, ok? Observem por alguns segundos a lista de valores que eu preparei para vocês. E então, gostaram? Gente, para começar, vocês vão ver que aí na lista eu deixei em vermelho os meus próprios, né, valores, os que mais me movem, os que realmente me melhor definem. Percebam que eu nem consegui marcar só 5 valores. O exercício, vocês vão ver que para marcar 5, eu já marquei 7. Então, olha só que interessante. Como é difícil, às vezes, a gente se localizar no meio de tantos valores que existem, não é mesmo? Mas, bem, é importante a gente fazer esse exercício, por quê? Porque esses valores principais que vocês escolheram, eles estão na base da tomada de decisão de vocês. Eles fazem parte da maneira como vocês tomam as suas atitudes e da maneira como vocês reagem e interagem com as pessoas. Isso mesmo, vou dar um exemplo meu. Vejam que eu marquei aí um valor para mim que é muito importante, que é o valor da responsabilidade. Tem 2 áreas na minha vida que esse valor ele prepondera de uma forma extraordinária. Eu não consigo controlar. Eu sou movida à responsabilidade quando se trata de trabalho e quando se trata da questão de educação de filho. Então, eu sou aquela criatura que entrega resultado. Se eu digo que faço, geralmente eu faço bem feito. Modestas à parte, mas é assim que eu funciono. Então, eu já tive, gente, sérios problemas ao gerir equipes com pessoas que têm um perfil de descomprometimento. Por quê? Porque o descomprometimento, ele vem de encontro direto, ele chega em rota de colisão com o valor principal meu. Então eu tenho muito desgaste quando eu gerencio pessoas com esse tipo de perfil, de baixa produtividade, quando a pessoa faz a tarefa, mas ela não faz na excelência que ela poderia fazer. E a mesma coisa se aplica na educação dos meus filhos, por exemplo. Eu não me contento com nota quando eu vejo que existe ainda um desempenho que podia ser melhorado, uma leitura que poderia ser melhor apreciada, ou uma gramática, uma correção gramatical que não foi feita. Eu observo todos esses detalhes e eu cobro. Então, a responsabilidade para mim nessas áreas, elas me movem e elas determinam a forma como eu interajo, seja com as pessoas que eu lidero no trabalho, seja com a forma que eu crio os meus filhos. Conseguem perceber, com esse exemplo, como é importante a gente saber os valores que nos movem? Eu tenho N outros exemplos que eu poderia dar. Por exemplo, já na minha área mais pessoal, eu sou extremamente mais
vontade, que é um outro valor que eu marquei aí, liberdade e autonomia. Então, na minha área pessoal, amorosa, né, relacional, eu me dou a liberdade de tomar essas escolhas e viver o que eu quero viver. Então, por exemplo, relações que envolvessem aparência ou conveniência, mas que não me movessem no campo, né, da minha liberdade, do meu desejo, não seria para mim, não consigo, não tolero, não vivencio. Tem a ver com os valores que eu carrego. Outras pessoas, por exemplo, têm outros valores muito fortes, como justiça, honestidade, pessoas que não suportam quando outros, digamos assim, burlam, né, os direitos das outras pessoas. Como, por exemplo, furar fila, né, a questão do trânsito, né, cortar no trânsito, não esperar a vez, esse tipo de coisa. Sempre tem aquela pessoa, você já passou por isso? Ou você já fez isso numa fila? Né? Você já foi aquela porta-voz que reclamou? Ó, cara, você tá, né, fez errado, né? Cadê a justiça? Cadê o respeito, né? O valor do respeito muito forte. Então, isso você faz por quê? Porque você tem esses valores tão fortes em você que quando você vê essas injustiças, você não consegue se calar. Então, tudo que acontece tem a ver com a forma e com os valores que te movem. A maioria das nossas decisões, os nossos valores tomam por nós. O que é importante? Gerenciá-los. Não existe valores bons ou valores ruins. O que existe é um mau gerenciamento de valores. Então, conheça os teus valores, façam o exercício, entrem no site, leiam o texto na íntegra. E eu digo mais, convido vocês ainda para depois da escolha dos 5 valores principais, vocês fazerem uma reflexão mais profunda. Pensem em situações em que cada um desses valores foi aplicado e imaginem se a situação fosse agora. Você teria as mesmas atitudes ou as mesmas reações? Ou pensando agora mais racionalmente, mais calmamente, refletindo sobre esse tema, se observando como você fez, o que aconteceu, como você reagiu? Será que você não tem agora a oportunidade de criar novas possibilidades de ação e não ficar só refém do teu piloto automático, de uma forma automatizada de reagir? Gente, pensem sobre isso. Esse foi o Rota de Colisão de hoje. E eu gostaria que vocês aprofundassem nesse tema. Esse tema é super importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Beijinhos!